Olá, peregrino da fé. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Encontros com Jesus. Eu sou Joaquim Monteiro e hoje vamos ler a parábola do semeador, que é uma das raras ocasiões em que o próprio Jesus esclareceu seu significado, respondendo às solicitações de seus discípulos. Essa narrativa pode ser encontrada nos livros de Mateus, Marcos e Lucas. Agora, vamos juntos ler o texto de Marcos, capítulo 4, versículos de 1 a 34, que diz: Novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: Ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. A seguir, Jesus acrescentou: Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: A vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Então Jesus lhes perguntou: Vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra. Mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na, e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Ele lhes disse: Quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama? Acaso não a coloca num lugar apropriado? Porque não há nada oculto senão para ser revelado, e nada escondido senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Continuou ele: Com a medida com que medirem, vocês serão medidos, e ainda mais lhes acrescentarão. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. Ele prosseguiu dizendo: O reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, quer ele durma, quer se levante, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Novamente ele disse: Com o que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que quando plantada, é a menor semente de todas. No entanto, plantada, ela cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava a sós com os seus discípulos, explicava-lhes tudo. Quando a palavra do reino é ouvida, mas não compreendida, surge o maligno e leva embora o que foi plantado no coração da pessoa, de maneira similar às aves que se alimentam das sementes dispersas pelo caminho. O terreno pedregoso, onde algumas sementes encontram seu lugar, simboliza os indivíduos que acolhem a palavra com entusiasmo imediato. Contudo, devido à ausência de uma fundação sólida,
essa aceitação é efêmera. As dificuldades ou perseguições relacionadas à palavra provocam desistência e abandono da mensagem. Existe ainda quem escute a palavra, porém as ansiedades da vida e o encanto pelas riquezas formam uma barreira, impedindo a sua plena aceitação e fazendo com que a mensagem se torne estéril. Estes são comparados às sementes que caem entre espinhos. Por outro lado, a semente que encontra solo fértil refere-se à pessoa que não apenas escuta, mas também entende e recebe a palavra. Essa aceitação resulta em uma produtividade excepcional, gerando uma colheita que pode multiplicar-se 30, 60 ou até 100 vezes mais. Esta parábola ilustra ensinamentos fundamentais sobre a diversidade de receptividade à mensagem do Evangelho, que varia conforme o estado espiritual e emocional de cada indivíduo. Há aqueles com corações endurecidos, incapazes de se abrir à transformação proposta pelo Evangelho, permanecendo indiferentes à sua profundidade. Outros são movidos por impulsividade e emocionalidade, adotando a mensagem de forma superficial. Com a dissipação do entusiasmo inicial, esses indivíduos regressam aos seus modos anteriores, muitas vezes marcados pelo erro. Além desses, há os que se deixam consumir pelas preocupações e desejos mundanos, negligenciando as riquezas espirituais inestimáveis disponíveis para eles, perdendo-se em meio às ilusões materiais. Que possamos ser como aqueles cujos corações estão adequadamente preparados, corações que acolhem a palavra de Deus com abertura e positividade. É nosso dever, ao nos depararmos com essa palavra, cultivá-la dentro de nós, permitindo que ela brote e cresça. Essa é a responsabilidade que carregamos. Produzir frutos a partir dessa semeadura é o que distingue o genuíno seguidor de Cristo. Muito obrigado por ter ficado até aqui, peregrino. Nos vemos no próximo vídeo do Encontros com Jesus. Que Deus te abençoe.